Durante décadas, fomos ensinados a acreditar em heróis, figuras perfeitas, inabaláveis, incorruptíveis. Mas existe um problema nisso: eles não existem. Porque na vida real, ninguém é completamente bom. E é exatamente por isso que os anti-heróis são tão aclamados. Filmes, séries, jogos ou até quadrinhos. Eles não salvam o mundo porque é certo. Eles salvam porque precisam, ou pior, porque querem. Hoje você vai mergulhar na mente desses personagens, desde os mais famosos até aqueles que quase ninguém percebeu ou lembre. E talvez, no final, você entenda eles mais do que deveria. Um anti-herói não é apenas um herói mais violento. Isso seria simples demais. Ele é alguém que quebra regras, age por interesse próprio e muitas vezes causa tanto dano quanto resolve. Mas ainda assim, não conseguimos odiá-lo completamente, porque ele tem um motivo, e esse motivo quase sempre nasce de dor, trauma, perda, rejeição, ou um mundo que falhou com ele primeiro. Diferente do herói clássico, o anti-herói não acredita no sistema, ele acredita em resultados. Muito antes dos filmes e dos jogos, os anti-heróis já existiam, na literatura, na filosofia e na mente humana, como Raskolnikov, criado por Fyodor Dostoiévski, um homem que comete um assassinato, acreditando que está acima da moral comum. Mas o que realmente destrói ele não é a polícia, é a própria consciência. A culpa corrói, silenciosa, constante, implacável. Outro exemplo é Hamlet, de William Shakespeare. Ele quer vingança, mas pensa demais, duvida demais, e essa indecisão custa tudo. Esses personagens não eram fortes, nem inspiradores, mas eram reais. Com o tempo, o público começou a mudar. Histórias simples já não eram suficientes. Foi quando surgiram personagens como Wolverine, violento, instável e impulsivo. Ele não luta por um ideal, ele luta porque não consegue parar. Existe um monstro dentro dele, e todos os dias ele tenta manter esse monstro sob o controle, mas nem sempre consegue. E talvez seja isso o que o torna tão interessante. Outro exemplo ainda mais extremo é o Justiceiro. Ele não acredita na justiça, ele acredita em punição. Criminosos não são presos, são eliminados, sem julgamento, sem segunda chance. E isso levanta uma pergunta: se o sistema falha, quem decide o que é certo e o que é errado? No cinema, o anti-herói ganhou voz e influência, como Tyler Durden, de Clube da Luta. Ele não quer justiça, ele quer destruição do sistema, do consumismo, da identidade moderna. E o mais perigoso é que ele convence. Ele fala exatamente o que muitos pensam, mas tem medo de admitir. O que é isso? Isso é uma queimadura química. Dói mais do que qualquer queimadura e vai ficar com uma cicatriz. Com isso, cara! Meditação guiada funcionou para câncer, pode funcionar nisso. Aguente a dor, não evite isso. Meu Deus! Olha pra sua mão, o primeiro sabonete foi feito das cinzas dos heróis, como nos primeiros macacos lançados para o espaço. Sem dor, sem sacrifício. Outro exemplo marcante é o Coringa, especialmente em Coringa o filme. Aqui não existe plano maligno, existe abandono. Um homem ignorado pela sociedade, desprezado, humilhado. Até que algo quebra, e quando quebra, não tem volta. O que você consegue quando cruza um doente mental solitário com uma sociedade que abandona ele e trata como lixo esse cara? Liga pra polícia! Eu digo que consegue! Pode ligar pra polícia! Você consegue a merda que merece!
Mas talvez nenhum anti-herói tenha sido tão íntimo quanto Dexter Morgan, da série Dexter. Porque com ele, você não apenas assiste, você entra na mente dele. Dexter é um assassino, frio, calculista e metódico. Mas ele segue um código, ele só mata outros assassinos. Pessoas que escaparam da justiça. Pessoas que, segundo ele, merecem morrer. E é aqui que tudo fica desconfortável, porque faz sentido, você entende, talvez até concorde, e então percebe que está torcendo por um serial killer. Dexter não é um herói, mas também não é um vilão simples. Ele é o resultado de um trauma, moldado em lógica. Uma tentativa distorcida de transformar a escuridão em propósito. Surprise, motherfucker. Nos jogos, a experiência vai além. Você não observa, você escolhe. Em GTA V, você vive como um criminoso, roubando, mentindo e matando. E continua, porque o jogo te faz entender aquele mundo. We'll talk like gentlemen. Time to face the music. Sweet mother shit. Outro exemplo mais pesado é The Last of Us Parte 2. Aqui não existe lado certo. A vingança move todos. E quanto mais você avança, mais desconfortável tudo fica. Porque você começa a perceber que talvez esteja errado, mas continua mesmo assim. Nem todos os anti-heróis são famosos, alguns são silenciosos, como Travis Bickle, do filme Taxi Driver. Ele acredita que está fazendo bem, mas sua visão está distorcida, e isso torna tudo imprevisível. You got a gun? Get the fuck out of here, man. Get out of here. Suck on this. Outro exemplo é Max Payne, um homem quebrado, movido por dor, afundando em vícios, tentando encontrar sentido em um mundo que já perdeu tudo. Eles não são admirados, mas são inesquecíveis. Estavam todos mortos. O último tiro foi um ponto de exclamação em tudo o que havia acontecido até agora. Tirei meu dedo do gatilho. Estava tudo acabado. Para que isso possa fazer algum sentido, preciso voltar 3 anos atrás, para a noite em que a dor começou. A verdade é simples e desconfortável. Nós nos vemos neles. O anti-herói faz o que muita gente gostaria de fazer, sem filtros, sem medo e sem pedir permissão. Ele representa liberdade, mas também frustração, raiva acumulada, injustiças ignoradas, sistemas falhos. Ele não resolve isso, mas ele reage, e isso já basta. No fim, a diferença entre herói e vilão é frágil, às vezes inexistente. Tudo depende do ponto de vista, do contexto, da história que está sendo contada. E o anti-herói vive exatamente nesse limite, nem certo, nem errado, apenas humano. Talvez seja por isso que eles fazem tanto sucesso hoje, porque o mundo mudou, e a ideia de bem contra o mal já não é suficiente. A gente quer personagens que falhem, que duvidem, que errem e que lutem, mesmo sem ter certeza, porque isso é real. Então, da próxima vez que você torcer por um anti-herói, faça uma pergunta simples: você está torcendo por justiça ou por vingança? E o mais importante, qual é a diferença para você?
E esse foi mais um vídeo, galera. Espero que tenham gostado. E se você ficou até aqui, deixa aquele like para ajudar no crescimento do canal. E se puder, também já se inscreve. Esse canal tá só no começo, como eu já disse em outros vídeos, mas eu pretendo trazer muito mais conteúdos variados para vocês. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Fui!